O título da mensagem de hoje é O Maná Escondido. Nós precisamos crescer no conhecimento. Nós precisamos crescer em graça e em sabedoria. Nós precisamos crescer no amor pelo Senhor, no amor, na paixão por Jesus Cristo. Nós precisamos ir a um lugar mais profundo em Deus. Através dos tesouros da sabedoria e do conhecimento. Abre a tua Bíblia no livro de Colossenses, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 1. Quem já abriu, dá um glória. Livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 1 diz: portanto, gostaria que soubesse como é grande a luta que enfrento por vós, pelos que estão em Laodiceia e por todos que ainda não me conhecem pessoalmente. Poderia dizer assim: portanto, gostaria que soubesses como é grande a luta que enfrento por vós, pelos que estão lá na quinta região, pelos que estão lá em Cachoeiro de Itapemirim, espalhados em todas as células, mesmo também por aqueles que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me, a fim de que o coração deles seja animado, estando vós unidos em amor, e juntos alcanceis toda a riqueza do pleno conhecimento, para que possais conhecer perfeitamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele, Jesus Cristo, estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Falo dessa forma, para que ninguém vos engane com argumentos interessantes, porém falsos. Até aí. Feche seus olhos se você puder. Santo é o teu nome, Senhor, e nós te adoramos nessa noite. Te agradecemos, te louvamos pelo que o Senhor já fez aqui. Obrigado, Pai. Obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia. Obrigado, Senhor. Mas nós sabemos que tem mais para nós. Nós sabemos que há um nível mais profundo. E nós queremos, Senhor, conhecer plenamente os teus mistérios. Nós queremos, Senhor, mergulhar nas tuas águas profundas. Nós queremos descobrir os tesouros, os mistérios da sabedoria. Nós queremos revelação da tua palavra. Por isso, leva nossas mentes cativas a ti, Senhor. Cerca este lugar com os teus anjos guerreiros. Passa aqui no meio de nós o teu fogo santo e queima tudo que não provém de ti. Em nome do Senhor Jesus, Pai, abre nossos corações para receber revelação da tua palavra. Fala conosco nessa noite. Nós necessitamos, Senhor, de uma palavra tua. Vem sobre nós, vem sobre nós, vem, Senhor. Vem, nos constrange com a tua presença. Vem e nos toca, nos cura, nos liberta de nós mesmos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Como servo e sacerdote do Senhor, eu não tenho nada para dar para o povo, mas em nome do Senhor Jesus, usa minha vida nessa noite para abençoar o teu povo, Pai. Aqueles que confiam em ti, Senhor. Aqueles que entraram por aquela porta nessa noite, Senhor. Que ninguém saia daqui do jeito que entrou. Que todos possam alcançar o nível nessa noite. Em nome do Senhor Jesus. Fala com cada um individualmente, Pai. Em nome de Jesus. Se você crê, aplaude a Ele em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. O apóstolo Paulo,
O apóstolo Paulo ele está falando aqui, e que juntos alcanceis toda a riqueza do pleno conhecimento, para que possais conhecer perfeitamente os mistérios de Deus. Há muitos mistérios em Deus que nós precisamos saber, e o mistério maior de Deus, e o mistério que desvenda tudo é Jesus Cristo, amém? Nele estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E é interessante como ele diz, como o apóstolo Paulo diz, ele diz pelo pleno conhecimento. Em algumas traduções está pelo perfeito conhecimento. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos nos esforçar para crescer no entendimento de Jesus Cristo. Sabe, alguns pensam que Jesus Cristo é uma experiência única, do tipo, você nasceu de novo e pronto, está tudo certo, está tudo resolvido. O que eu posso te dizer é que o nascer de novo, o crer em Jesus Cristo, é só o começo. Não é de uma vez. Paulo está dizendo aqui que a oração dele é para que os irmãos alcancem o pleno conhecimento. A minha oração também é essa: que a igreja de Ponta da Fruta possa alcançar o pleno conhecimento. Infelizmente, temos andado em níveis muito rasos, e nós precisamos caminhar em direção à profundidade. E juntos alcançarmos toda a riqueza do pleno entendimento, para que possais conhecer perfeitamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão ocultos todos os tesouros. Nele estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu e você não conhecemos tudo do que Jesus é, do que Ele tem para nós. Nós não conhecemos tudo do que se pode conhecer. Ainda que nós já tenhamos um impacto da presença dele na nossa vida, ainda que já temos nascido de novo, ainda que temos um nível de relacionamento com ele, tem mais. Tem mais. Escolhe uma pessoa bem bonita aí do seu lado e fala para ela: tem mais. Não, mas não fala assim frouxo não, fala igual o pastor fala: tem mais. Tem mais de Deus para você. Tem mais de Jesus para você. Tem mais do Espírito Santo para você. O conhecer do Senhor é progressivo. E nós precisamos crescer progressivamente. Precisamos progredir nesse crescimento. Sabe, Provérbios capítulo 4, versículo 18 diz: entretanto, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais até a plena iluminação do dia. Isso quer dizer, ela vai clareando, e conforme você vai andando, vai clareando até o pleno. Até o sol está na sua maior luminosidade. E hoje, nós precisamos brilhar mais do que ontem. E amanhã, nós precisamos brilhar mais do que hoje. A caminhada cristã precisa ser progressiva. Eu não posso ficar parado. Não é uma parada cristã, é uma caminhada.
Precisamos ir em direção ao alvo. Mas esse ir em direção ao alvo precisa ser com o coração. E como eu já disse em outras mensagens, o coração não está falando do órgão, mas está falando do homem interior. Eu creio que quem para de crescer, eu creio que quem está parado, na verdade ele não está parado, ele está regredindo. Que quem para de crescer, na verdade está perdendo o que tem. Então, ou você está andando para trás, ou você está andando para frente. Você tem que escolher, ou você caminha para o alvo, ou você caminha em frente, ou você está regredindo, andando para trás, voltando. E lembra que nós estamos numa conversão. Isso quer dizer, eu estava indo para o inferno. Aceitei Jesus, então não vou mais para o inferno, agora eu vou para o céu. Mas, se eu paro a minha caminhada, isso quer dizer, eu não estou mais indo para o céu, agora eu estou caminhando de volta para o inferno. Eu não estou falando de perder a salvação, amém? Isso é uma outra história. Mas, se o inferno está numa ponta da estrada, o céu está na outra ponta da estrada. E nós estamos no caminho. Quem está no caminho comigo? Glória a Deus. Aleluia. Você não pode ficar parado. Você tem que caminhar. Precisamos caminhar. Precisamos ir em frente. Precisamos acelerar. Precisamos caminhar com um objetivo, com um alvo certo. Paulo está decidido a conhecer plenamente o Senhor. Eu também estou decidido a conhecer plenamente o Senhor. Paulo chega ao ponto de falar: ei, tudo é lixo. Filipenses capítulo 3, versículo 7 diz: todavia, o que para mim era lucro, passei a considerar como prejuízo por causa de Cristo. Paulo está dizendo, a vida que eu levava, tudo que eu tinha, tudo que eu sabia, não vale mais nada. Só o que vale para mim é Jesus Cristo. Eu largo tudo por Jesus Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Versículo 8, mais do que isso, compreendo que tudo é uma completa perda, quando comparado à superioridade do valor do conhecimento de Cristo Jesus, meu Salvador, por quem decidi perder todos esses valores, os quais considero como esterco, a fim de ganhar a Cristo. Aleluia, glória a Deus. Paulo tinha uma vida boa, era um cara conhecido, respeitado, tinha autoridade. A Bíblia não fala, mas provavelmente ele tinha recurso. Ele passou a ser um fugitivo por causa de Jesus. Ele passou a andar escondido, a ter que ficar escondido em casa de outros cristãos. Largou tudo por amor a Cristo. Agora o que me chama a atenção é que ninguém tirou nada de Paulo. Ele que decidiu deixar tudo pela causa de Cristo. Paulo diz, eu prefiro perder tudo diante da superioridade de Cristo. Eu prefiro perder tudo. Eu prefiro perder os meus direitos. Eu prefiro perder o meu prazer carnal. Eu prefiro perder qualquer coisa pela causa de Cristo. Conhecer Jesus Cristo é algo tão sublime, tão mais profundo, tão mais poderoso, tão mais extraordinário, que todo o resto perde o valor da sua importância.
Tudo, nada mais tem valor. Nada mais tem valor. Só o que tem valor para mim é Jesus Cristo. Paulo conhecia Jesus. Paulo perseguia Jesus. E depois Paulo proclamava Jesus. Alguém que conhecia Jesus era Paulo. Paulo teve experiências com Jesus, muitas. Mas ele diz que não conhecia tudo. Lá em Colossenses, no versículo 10, capítulo 2, versículo 10, diz: para conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, identifico-me com ele na sua morte. Paulo quer mais. Paulo quer conhecer mais. No versículo 2 ele diz: não que eu já tenha alcançado tudo isso, ou que eu seja perfeito. Entretanto, vou caminhando, buscando alcançar aquilo para que também fui alcançado por Cristo Jesus. Alcançado para alcançar. Alcançado para alcançar. Todo cristão foi alcançado para alcançar. Todo cristão tem um propósito: alcançar por aquilo que foi alcançado. E os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Olha, quando fala em tesouro assim, minha mente ela viaja. Eu fico viajando assim. É porque quando eu era criança, os filmes da época eram aqueles Indiana Jones, né? A caça do tesouro perdido, sei lá, a arca perdida, aqueles bagulho tudo lá. E era aqueles filmes maneiros, aquelas aventuras, passava na sessão da tarde, mesmo filme, você via 300 vezes, enfim. E eu ficava, minha família era muito humilde, muito pobre. E eu ficava pensando assim: já pensou se eu encontro um tesouro no meu quintal? O problema é que eu não tinha quintal. Vou cavar a casa então, mesmo, né? Mas era tudo muito pequeno. Minha casa acho que era do tamanho desse altar aqui. Mas essa viagem de encontrar um tesouro, de ficar rico. Uma família pobre, então jogar na loteria, isso não dá. Jogar no bicho, meu pai jogava, mas era a mixaria que ganha. Não tinha Jesus, amém, queridos? Mas eu viajava com essa história de tesouro, um tesouro. Aí quando na Bíblia fala aqui: ei, tem tesouro para você escondido. Tem tesouro. Quando eu encontrei assim, tem tesouro, eu falei: eu quero. Pela menor possibilidade que existe de eu encontrar, eu vou procurar esses tesouros. Eu quero esses tesouros, eu quero, eu vou procurar. Eu vou procurar esses tesouros. Precisamos procurar os tesouros do Senhor. Nós precisamos crescer. Nós precisamos estar no caminho. Nós precisamos estar caminhando, progredindo. Nós precisamos disso. Isso nos alimenta. Isso alimenta a nossa esperança, a nossa fé. A esperança de achar um tesouro. Um tesouro que venha resolver os nossos problemas. Um tesouro que venha realizar os nossos sonhos. Um tesouro que venha alimentar projetos. Atos capítulo 26, versículo 12 diz: em uma dessas viagens estava me dirigindo para Damasco, Paulo falando, com autorização dos chefes dos sacerdotes e por eles próprios comissionados. Entretanto, por volta do meio-dia, ó rei, ele está falando para o rei Agripa, estando eu a caminho, vi uma luz do céu muito mais brilhante do que o sol. Uma luz muito mais brilhante. Ao meio-dia é o horário que o céu está mais brilhante. Ele está dizendo que nessa hora ele viu uma luz mais brilhante do que o sol.
muito mais brilhante do que o sol, resplandecendo em torno de mim e dos que caminhavam comigo. E caindo, todos nós por terra. Ouvi uma voz que falava em aramaico: Saulo, Saulo, por que razão me persegues? Porquanto resistir ao agrilhão só te causará sofrimento. Foi quando indaguei: quem és tu, Senhor? Ao que replicou o Senhor: sou Jesus, a quem tu persegues. Agora, pois, levanta-te, apruma-te em pé. Foi para isso que eu te apareci, para te converter em servo e testemunha, tanto das maravilhas que viste da minha parte, como daquelas que manifestarei. Paulo perseguia Jesus, ele sabia quem estava perseguindo. Paulo tem um encontro com Jesus, mas Paulo sabia, não, tem mais. Não é só isso, tem mais ainda. Tem mais de Jesus para mim. Só no livro de Atos, Jesus aparece mais 2 vezes para Paulo. Apesar de todo o conhecimento, tem mais. Quem conhece Jesus aqui? Tem mais para você. Tem mais de Jesus para você. Só que Paulo sempre quis mais. Você está querendo mais? Paulo sempre desejou mais. Paulo entendeu que sempre tem mais de Jesus para nós. Escolhe uma pessoa bem bonita aí do seu lado e fala para ela: tem mais de Jesus para você. Sabe qual é o problema? Por que não encontramos mais de Jesus? Presta atenção. Sabe qual é o problema? É que a gente se acha bom demais. Sabe qual é o maior inimigo do excelente? É o bom. Quando o cara acha que é bom, quando ele se acha bom, dificilmente ou raramente, ou eu posso dizer, não vai ser excelente. Não vai. Todo aquele que se acha bom não chega à excelência. Agora, quando o cara sabe que é ruim, quando o cara sabe que não sabe nada, que não entende nada, aí ele vai buscar melhorar. Aí ele vai correr atrás. Aí ele vai buscar. Na caminhada é assim. Sabe, o problema do cristão não é uma queda. Não é uma crise. O problema do cristão não é um fracasso. Ah, desviei. Se arrepende e volta. Ah, caí em adultério, caí numa mentira, caí num roubo, caí não sei o quê. Para isso já está resolvido o problema. Se arrepende das obras mortas e volta. O problema é se achar bom. O problema é estar todo domingo aqui dentro da igreja, conhecer a Bíblia, saber interpretar, saber falar e se achar bom. Eu já sei isso tudo e pronto. Perde o poder de Deus. Perde o poder de Deus. Precisamos saber a miséria que somos. Que não valemos nada. Que não prestamos para nada. Mas que a misericórdia do Senhor é infinita e nos alcança. Que o perdão do Senhor está disponível para nós. Só precisamos nos arrepender e voltar para o Senhor. Aquele que se acha bom, que se olhe no espelho e que se veja o pecador que é, o miserável que é, sem Jesus Cristo. Atos,
no capítulo 17, Paulo diz em Atenas, no versículo 26, que Deus de um só homem fez todas as raças e todas as tribos para que o buscasse. Deus fez todos os homens, todas as raças, todas as tribos. Deus fez toda a raça humana com o propósito de o buscar. O propósito da existência do homem é buscar ao Senhor. Você existe para buscar ao Senhor. Você existe para buscar ao Senhor. Você existe para buscar ao Senhor. Mas Paulo diz para buscar como se fosse tateando. Tateando fala de uma busca limitada, fala de uma busca no escuro, como se você não estivesse vendo nada, como se fosse sem visão. Isso fala de uma busca com dificuldade. Isso fala de um ser humano espiritualmente morto, sem Jesus, sem o Espírito Santo. Não é a tua condição mais. Não é a tua condição mais. Buscar ao Senhor como se fosse tateando, como se fosse no escuro, como se fosse sem visão, como se fosse em meio a enganos. É para quem não tem Jesus Cristo. Não é a tua condição. Paulo diz, no qual não está longe de cada um de nós. Deus não está longe de cada um de nós. Deus não está brincando de pique-esconde com você. Deus quer ser achado por você. Deus quer ser achado por você. Ele quer que você o ache. O desejo do Senhor é se revelar a cada um de nós. Ele quer se mostrar a nós. Busqueis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. Quem quer o Senhor aqui? Vai buscar. Quem quer o Senhor aqui? Vai buscar. Quem quiser ao Senhor, precisa ir buscá-lo. Precisa. Tem muita gente dentro da igreja esperando Deus ir atrás dele. Está esperando Deus tocar a campainha. Está esperando Deus mandar um e-mail. Está esperando Deus mandar uma mensagem no WhatsApp. Quem quiser ao Senhor precisa buscá-lo. Precisa ir atrás. Deus não só se revela aos que o buscam, mas Ele se revela na proporção que se busca Ele. Tiago capítulo 4 versículo 8 diz, achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Aleluia. Jeremias diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Sabe o que quer dizer isso? Não dá para buscar ao Senhor relaxadamente. Não dá para buscar ao Senhor de qualquer jeito. Não dá para buscar ao Senhor quando der. Quando eu tiver vontade. Precisa se buscar ao Senhor a tempo e a fora de tempo. Precisa se buscar ao Senhor todos os dias. Porque assim nós vamos encontrar os tesouros escondidos em Deus. Quem quer achar os tesouros? Aleluia. Há uma grande diferença entre saber sobre Deus e conhecer a pessoa de Deus. Saber sobre Deus, muita gente sabe. Tem muito ateu que sabe muito sobre Deus. Estuda Deus para tentar provar que Deus não existe. O interessante é que quando esses vão estudando,
eles conhecem Deus. Aquele escritor famoso, acho que é Augusto Cury, eu acho que é um desses. É assim mesmo o nome, né? Então, é um desses. Ateu, ninguém foi, eu ouvi uma frase dele, ninguém foi mais ateu do que eu. Foi tão ateu que encontrou Deus. Precisamos buscar ao Senhor, conhecer a respeito de Jesus, conhecer Jesus. Mas eu não posso só falar de Jesus para você. Eu não posso só ficar aqui em cima falando de Jesus para você. Eu preciso te levar a conhecer Jesus. Essa é a minha função. Eu preciso promover oportunidades para que você conheça a Jesus Cristo. Mateus, capítulo 11, versículo 29 diz: tomai vosso lugar em minha canga e aprendei de mim, porque eu sou amável, humilde de coração, e assim achareis descanso para vossas almas. E quando eu vejo isso, aí eu vejo que me falta mansidão. Aí eu vejo que me falta humildade. E isso tem muito a ver com o quanto eu estou aprendendo do Senhor. Com o quanto que Jesus está em mim. Isso é para cada um de nós. Alguém escreveu na internet que um pouco de conhecimento de Deus vale mais do que todo o conhecimento sobre Deus. Então o que importa não é o que eu conheço sobre Deus, mas o quanto que eu tenho dele em mim. O quanto que eu pego dele para mim. O quanto que eu consigo absorver dele para mim. Precisamos conhecer o Senhor de uma forma progressiva e contínua. Todo dia, um pouco mais. Amém, igreja? Glória a Deus. Aleluia. Agora que eu fiz essa pequena introdução, quero começar a pregar. O maná escondido. Como eu já falei algumas vezes, o Velho Testamento ilustra o Novo. E o Novo Testamento explica o Velho. É assim que funciona. O Velho tem umas figurinhas que nós não entendemos muito bem, mas que o Novo vem para explicar. Glória a Deus. O Novo Testamento explica o Velho. E o Velho dá sustento ao Novo. Amém? Aleluia. No Novo Testamento, em Apocalipse, capítulo 2, versículo 17, diz assim: quem tem ouvidos, quem é que tem ouvido aqui? Quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. O Espírito é o Espírito Santo. O Espírito Santo revela às igrejas. Ao vencedor, aquele que vencer, proporcionarei do maná escondido. Ao vencedor, darei do maná escondido. Alguns pensam que o maná foi lá para o povo de Israel no Egito. Porque quando atravessa, sai do Egito, sai do Egito e entra no deserto, vem o maná, começa o maná. E quando entra na terra prometida, cessa o maná. Então, parte da igreja pensa que o maná é apenas para aquela época, para o deserto.
Mas se é isso, por que Jesus no Novo Testamento? Por que no final do Novo Testamento? Porque em Apocalipse, capítulo 2, versículo 17, Jesus Cristo diz que aquele que vencer, darei do maná escondido. Eu quero te dizer que se você está aqui hoje, nessa noite, você já venceu. Você já alcançou níveis de vitória. Vamos buscar o maná escondido. Hebreus capítulo 10, versículo 1 diz: assim considerando que a lei, isso quer dizer o Velho Testamento, oferece somente um vislumbre, quer dizer uma figura, uma imagem dos plenos benefícios que hão de vir. Dos plenos benefícios que hão de vir. Então, se o maná é uma figura, se o maná é um pão, se o maná é um bolo com gosto de mel, então se o maná é um alimento assim simples, e isso é um vislumbre, o que representa o maná agora? Precisamos de revelação. Precisamos da revelação dos símbolos e figuras. Nós precisamos entender a tipologia. Nós precisamos entender o que a Bíblia diz. Porque em Êxodo capítulo 16, fala do maná. Aquele povo sai do Egito, cerca de 4 milhões de pessoas, poderosamente, pelo poder de Deus, milagrosamente, abre-se o mar, o povo passa, e aquela multidão, e uma característica do povo de Deus, é a murmuração. Povo que murmura é crente. Crente reclama de tudo. Reclama que o som está alto, reclama que o ar está frio, reclama que demora, reclama. Crente reclama. Um povo que nunca está satisfeito é o crente. E aquele povo de lá, que já era crente, amém? Acabaram de serem libertos, eram escravos, estavam debaixo de chicote. Não tinha direito. Eles entram no mar vermelho, atravessam o mar vermelho, livres. Viram o poder de Deus. Começam a murmurar. O sol está quente. A areia está quente. Eu estou com fome. Não tem como plantar. É areia quente. Não dá tempo de semear e de esperar. Esperar a colheita, não dá tempo. E o povo começa a murmurar: estou com fome, estou com fome. Imagina Moisés, coitado Moisés. Estou com fome. O Senhor ouve o clamor de Moisés. Moisés devia falar assim: Senhor, por que o Senhor não afogou a metade? Senhor, tem misericórdia de mim. O povo está com fome, o sol está quente. Por que esse povo se reproduz tanto? Para que tem tanto filho? Misericórdia. Eu não sei o que Moisés falou, mas eu sei que o Senhor ouviu. E a partir dali, todas as manhãs, todos os dias, por cerca de 40 anos, o maná era enviado. Maná significa, traduzindo para hoje, o que é isso? Porque quando o povo se deparou com aquilo, perguntava: o que é isso? E ficou o nome, maná. O que é isso?
Deus diz para colher a porção de cada dia. Ei, se você come 5, você vai lá e pega 5. Se você come 10, vai lá e pega 10. Se você come 1, vai lá e pega 1. Mas é para você comer no dia. O único dia que poderia comer, que poderia pegar mais, era no dia de sexta, porque no sábado não tinha maná. No sábado não podia fazer nada. Se você nos outros dias pegasse mais maná, estragava. E é interessante como a palavra diz que os que pegavam muito, comiam tudo. Os que pegavam pouco, comiam tudo. E todos eram saciados. Quer dizer, se você gosta de comer muito, não tem problema. Coma muito, vai ser saciado. Se você gosta de comer pouco, você vai comer pouco, vai ser saciado também. Não vai sobrar para ninguém e não vai faltar para ninguém. Só que para colher o maná, presta atenção. Para colher o maná, tinha que se acordar cedo, antes do sol esquentar. Cedo, 6 horas da manhã. 6 horas da manhã sou eu que estou falando, tá? Não é a Bíblia não. Tem que se acordar antes do sol esquentar, porque quando o sol esquentar, tudo se derrete, tudo se perde. Derretia. Não podia pegar de um dia para o outro, e não podia acordar tarde. Quem gosta de dormir até mais tarde, um pouco, ficava sem se alimentar. Quem quer maná? Tem que acordar cedo. Amados, eu não quero estabelecer uma doutrina, mas eu creio que nada na Bíblia é por acaso. Tudo que está aqui é para nós e para hoje. E eu entendo que aqui tem um princípio do seu tempo de devocional. Que logo no começo do dia, o seu primeiro momentos do dia, os seus primeiros minutos do dia, precisa ser de alimento espiritual. Precisa de ser da palavra de Deus. Antes do sol esquentar, você precisa colher o maná. Há um mistério nesse primeiro momento da manhã, que se nós não pegarmos, vai desaparecer. Eu não estou dizendo aqui, presta atenção, eu não estou dizendo aqui que você só deve ler a Bíblia nesse horário. Eu não estou dizendo aqui que tem que ser, senão não pode ler em outro. Não é nada disso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que há um mistério em se ler, em se alimentar cedo, antes do sol esquentar. Não pode pegar para o dia seguinte. Só tem que pegar para o dia. O único dia que tinha permissão para pegar a porção dobrada era na sexta, que o sábado era dia de descanso. Durante 40 anos, todos os dias, a provisão veio. Tem mais do que a provisão natural. Tem mais mistérios de Deus aí. Nós, eu e a pastora, estamos nos alimentando nesse horário, todos os dias. Eu posso te dizer que eu estou vendo coisas que eu já cansei de ler e nunca vi. Tem alguma coisa aí. Eu quero buscar ao Senhor. Buscar de todo o coração. Se é necessário um sacrifício,
Se é necessário acordar mais cedo, se é necessário consagrar ao Senhor o dia, se é necessário entregar ao Senhor, eu não sei o que você vai fazer, eu sei do que eu estou fazendo. Existe mistério. Existe um tipo de alimento que pode não só matar a tua fome, mas que pode te dar soluções. É tudo espiritual. A palavra de Deus diz que Cristo, depois de jejuar 40 dias no deserto, teve fome. Essa fome não é uma fome normal. 40 dias é o ponto em que todas as reservas de gordura se acabam no seu organismo. E o organismo passa a se consumir. Está no Google, vai lá e procura. O organismo passa a se consumir. Essa é chamada a fome real. O que nós sentimos até aí é vontade de comer. Normal. Tá bem, tem alguns que têm mais vontade de comer do que outros. Tá tudo bem, não tem problema. Se a balança não te acusa. Agora, não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma fome real. Cristo teve vontade de comer aos 40 dias, porque o organismo dele, de homem, estava se consumindo. Ele já começava a se consumir, comendo dele mesmo, absorvendo dele mesmo. Então ele sente a fome real. Presta atenção. Mateus capítulo 4, versículo 3. O tentador aproximou-se e então disse: se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Jesus, porém, afirmou: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus está resistindo a Satanás e ele usa a palavra. Exatamente, Deuteronômio 8:3, aonde diz: ele te humilhou, fez que sentisse fome e te alimentou com o maná, que nem tu nem teus pais conhecia, para te mostrar que o ser humano não vive apenas de pão, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Deus deu maná para o povo no deserto, para que todo aquele povo soubesse que não se viveria só de pão, mas da palavra que sai da boca de Deus. O maná é a palavra que sai da boca de Deus. Do mesmo jeito que o Senhor mandava o maná, ele podia mandar churrasco, ele podia mandar galeto, ele podia mandar uns porquinhos assados. Ah, não, o judeu não come porco. Então, ele mandava outra coisa. Ele podia fazer o que ele quisesse. Mas ele fala: você não vai viver só de pão, você não vai comer só alimento natural, você vai ter que viver de alimento espiritual. E o alimento espiritual que eu tenho para você é a palavra que sai da minha boca. Então, o maná é a palavra que sai da boca de Deus. O homem não vive só de alimento terreno, mas de alimento espiritual. Jesus diz: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O maná é o alimento espiritual para nós hoje. Nós precisamos entender esses mistérios. Porque nós somos um espírito que habitamos num corpo e temos uma alma. E nós alimentamos o nosso corpo pelo menos 3 vezes ao dia. E muitas vezes com alimentos muito bons, cheiroso, gostoso. E comemos bastante. Nós alimentamos a nossa alma muitas vezes durante o dia, nos filmes, nos Facebooks da vida, nas rádios, nas músicas e nas
no mundo e vamos alimentando a nossa alma. E o nosso espírito, aonde que alimenta o espírito? Aonde que você tem alimentado o teu espírito? Porque só tem um alimento para o teu espírito, o maná. Só tem um alimento para o teu espírito, a palavra que sai da boca de Deus. O maná estava dentro da arca da aliança. Êxodo capítulo 16 fala do maná escondido. 16:33. Então Moisés orientou Arão: toma um vaso com capacidade para 2 litros e enche-o de maná e coloca diante do Eterno, a fim de que seja guardado para nossos descendentes. Quem é descendente aqui? Então é para nós. Como Yahvé havia ordenado a Moisés, Arão o depositou diante da arca do testemunho, a arca da aliança, junto com o testemunho, para preservá-lo. Deus dá uma ordem: guarda o maná para as próximas gerações. Guarda o maná para nós hoje. Lá em 2016 vai ter um povo estranho lá na ponta da fruta. E esse povo vai precisar de maná. Mas esse maná fica dentro da arca. A arca era lacrada. Ela não tinha uma janela. Não dava para ver o que estava dentro da arca. Então esse maná estava escondido. Ninguém podia ver esse maná. Arão colocou ele dentro da arca, junto com a tábua do testemunho, que quer dizer os 10 mandamentos. Hebreus capítulo 9, versículo 4 diz: onde se posicionava o altar de ouro puro para o incenso e a arca da aliança, também toda revestida de ouro. Nessa arca estava o vaso de ouro contendo o maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Uma caixa de madeira revestida de ouro, completamente fechada, e se sabia o que estava lá dentro, mas não se via. E Jesus está falando: ao vencedor darei do maná escondido. Eu já falei aqui outras vezes e vou falar de novo. A arca é uma tipologia de Jesus, feita de madeira, que fala de humanidade, revestida de ouro, que fala de divindade. As duas, a divindade e o ser humano, não se misturam, mas estão juntos. Exatamente, Jesus Cristo não deixou de ser Deus, mas estava aqui como homem. Então, a arca da aliança está falando de Jesus. Então, Jesus está dizendo para nós que vai dar o maná que está escondido dentro dele, aquele que vencer. Davi está dizendo nos Salmos, ele fala que Deus está em meio aos querubins. Por quê? Porque era isso que ele via. A arca é Deus, é a presença de Deus na arca. E ele via ali a tampa e os querubins, o propiciatório. A madeira, o ouro, a arca. E o nome de Jesus, Emanuel, Deus conosco. E quando os filisteus pegaram a arca naquela guerra, quando Eli morre, Icabode, a glória do Senhor se foi, a arca se foi, Jesus Cristo se foi, a palavra de Deus se foi, a lei, os mandamentos se foram. A arca é Jesus e o maná está escondido. Colossenses capítulo 2, versículo 3 diz: e nele estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Dentro da arca, aonde ninguém vê, estão escondidos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Quem quer desenvolver um relacionamento de intimidade com Jesus?
naquela época, não podia abrir a arca. Quem tocasse na arca morria. Só os sacerdotes, o sumo sacerdote podia entrar. Tinha pessoas certas para carregar a arca. Não se podia abrir a arca. Você pode abrir a Bíblia. Você pode comer do maná. Todos nós temos livre acesso ao maná. A arca não está mais escondida, o maná já não está mais escondido. Nós podemos descobrir os tesouros do conhecimento e da sabedoria. Nós podemos nos alimentar de maná. Nós podemos comer abundantemente do maná. Nós podemos nos aprofundar na palavra de Deus. Nós podemos trazer as verdades de Deus para nossas vidas. Nós podemos. Aquele povo não podia. Aquele povo tinha que se contentar com pouco. Nós não. Nós podemos nos fartar da palavra de Deus. Precisamos de buscar intimidade. Busqueis e achareis, quando me buscares de todo o coração. Salmos 25:14 diz: a intimidade do Senhor, a intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam. Amados, quando eu falo para você, acordamos às 10 para as 6, 15 para as 6, e vamos orar, e vamos ler a palavra, não é religiosidade, é interesse. Sabe quantas vezes eu acordei, e daqui a pouco eu oro, e daqui a pouco eu leio, e daqui a pouco, e o dia acabou, e a semana acabou. Sabe quantas vezes eu subi aqui para pregar sem orar? É prioridade da minha vida. Buscar ao Senhor de todo o coração. Buscar ao Senhor, buscar os mistérios, descobrir os tesouros, não só para dar para vocês, é para dar para vocês também, mas para mim, eu preciso me alimentar, eu preciso. Buscar ao Senhor, a intimidade do Senhor, eu quero intimidade com o Senhor. É para aqueles que o buscam, é para aqueles que querem. Pessoas que passam o dia inteiro em redes sociais, não lê um capítulo, não lê um versículo, não gasta 5 minutos e depois paga de crente. Eu sou crente, eu conheço a Bíblia. Fariseu. Não tem intimidade com o Espírito Santo. Não tem prazer em buscá-lo. Não tem prazer em buscá-lo. Não tem prazer em adorá-lo. Só tem letra. E a letra mata. Eu quero o Espírito, porque o Espírito vivifica. É o Espírito. Eu quero a revelação. Eu quero o conhecimento profundo que está disponível. Está disponível para mim, mas está para você também. Precisamos de relacionamento com a palavra de Deus. João capítulo 8, versículo 47 diz: em verdade vos asseguro, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e estão mortos. Este é o pão que desceu do céu, para que todos aqueles que dele comer não morram. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que darei, e o pão que deverei dar pela vida do mundo, é a minha carne. Maná. Quem quiser, pode comer do maná escondido. O maná escondido, a palavra de Deus, Jesus Cristo.
Hebreus capítulo 1, versículo 3 diz: Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando tudo o que há pela palavra do seu poder. A palavra, ela não só criou tudo, como ela sustenta tudo. O maná não só criou tudo, como sustenta tudo. Apocalipse capítulo 19, versículo 13 diz: estava vestido com um manto salpicado de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. E o seu nome é Palavra de Deus. E o seu nome é Palavra de Deus. A palavra de Deus, a palavra. Jesus Cristo não é só a palavra, Ele é o centro da palavra. Toda a palavra aponta para a palavra. Toda a palavra fala da palavra. João capítulo 5, versículo 39 diz: vos examineis criteriosamente as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmo que dão testemunha de mim. A própria palavra dá testemunho da palavra. Nós precisamos examinar a palavra criteriosamente. Talvez o maior problema hoje dentro da igreja seja a falta de envolvimento do cristão com a palavra. Alguém já falou que somos uma geração de analfabeto de Bíblia. Falta interesse, falta vontade, falta conhecimento. E porque falta conhecimento, facilmente são enganados. E nós vemos todo tipo de desculpa. Sabe o que é, pastor? Eu não tenho o hábito de ler. Eu também não tinha. Até me converter, eu nunca tinha lido um livro. Mal jornal, só a parte dos esportes. Nunca li nada. Mas quando eu descobri que para conhecer Jesus eu precisava ler, eu não sei qual é o teu problema. Se você não tem o hábito de ler, crie o hábito. Eu não tenho o hábito de orar, cria o hábito de orar. Eu não entendo nada que eu leio, aleluia. Bem-vindo ao clube. Tem que ser por revelação. O Espírito Santo está aí para isso, para nos explicar tudo. Não tem o hábito de ler? Começa a ler. Porque você pode ver uma pessoa com anorexia, qual é o seu problema? Não tem o hábito de comer, você vai morrer. Ou come ou morre. Ou cria o hábito de comer, ou vai morrer. Cristão, ou cria o hábito de ler a Bíblia, ou você vai desviar. A única coisa que nos segura dentro da igreja, que eu já falei que é igual a Arca de Noé, fede pra caramba, é a palavra. Se não fosse a palavra, eu já tinha saído daqui correndo há muito tempo. Eu não estou aqui por causa de vocês. Eu estou aqui por causa da palavra. A palavra é a palavra. Precisamos. A palavra, ao contrário do que muita gente pensa, não é um conjunto de regras. A palavra é a vida. E nós precisamos nos relacionar com a palavra. E a Bíblia diz que há recompensa para quem se relaciona com a palavra. Salmos capítulo 19, versículo 7 diz: a lei do Senhor é perfeita e revigora todo o meu ser. As palavras que vêm do Senhor são dignas de confiança e transformam o mais humilde em sábios.
Os preceitos do Senhor são justos e proporcionam alegria ao coração. Quem quer alegria no coração? Aleluia. Os mandamentos do Senhor são cristalinos e ilumina o entendimento. Quem quer o entendimento iluminado? O temor do Senhor é puro e permanece eternamente. As ordenanças do Senhor são verdadeiras e todas igualmente justas. São mais desejáveis que o ouro. Mais do que muito ouro refinado. São mais doces que o mel, do que as gotas do favo. Por suas ordenanças, teu servo é esclarecido. Seremos todos esclarecidos. E existe grande recompensa em obedecê-las. Aleluia. Colossenses capítulo 2, versículo 3 diz: nele estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Na palavra. Vamos buscar a palavra. Vamos buscar o maná escondido. Essa é a hora em que as luzes vão se apagar. Não é para você ir no banheiro, nem para você falar com quem está do seu lado, e nem para você olhar no celular se mandaram mensagem para você. É para você refletir. É para você ouvir a minha voz. É para você participar da ceia. Em nome de Jesus. Precisamos buscar ao Senhor. Precisamos buscar ao Senhor. Precisamos buscar o maná escondido. O que falta na nossa igreja, aqui em Ponta da Fruta, não é alimento. Alimento o Senhor tem dado. Ele tem dado. O que falta para nós é fome. O que falta é fome. Está faltando fome. Está faltando sede. Falta fome. Amós, capítulo 8, versículo 11, diz: eis que estão chegando os dias. Eis que estão chegando os dias, previne o Senhor Adonai, em que mandarei fome sobre toda a terra. Não fome de comida, nem de sede de água, mas fome e sede de ouvir e de se alimentar da palavra do Senhor. Senhor, envia fome pela tua palavra. Senhor, envia sede pela tua água. Senhor, que a tua palavra se cumpra em nós e que o teu povo se encha de fome pela tua palavra, Senhor. Que o teu povo te deseje, Senhor. Que o teu povo acorde sedento por ouvir a tua palavra, por buscar a tua palavra. Talvez nós sejamos a geração mais distraída. Nós nos distraímos com muita facilidade. Existe duas desgraças a nosso favor, ou ao nosso dispor hoje. É o Wi-Fi e smartphone. Antigamente, para se abrir um computador, você tinha um lugar na sua casa, tinha que ligar, tinha que esperar alguns minutos para ele ligar. A internet tinha que vir num cabo e aquele computador não saía do lugar. Hoje, em qualquer lugar da casa, você pega a internet. E aí os maridos se trancam dentro dos banheiros para ver filme pornô. E aí as crianças têm acesso à internet em qualquer lugar que o pai não está vendo.
E aí, dentro do culto, as pessoas ficam preocupadas com redes sociais, distraídos. Falta fome da palavra de Deus, falta fome de santidade, falta desejo pela presença do Senhor. E Satanás vem circulando, Satanás vem cercando e facilitando o pecado, e facilitando e distraindo a todos, julgando que ninguém está vendo, quando todo o inferno está vendo, quando todos os principados e potestades estão vendo, e se esquecendo que um dia tudo vai ser revelado, Mostre-me suas mãos. Oh, Senhor. Manda fome. Manda sede pela tua palavra. Manda, Senhor. Manda fome, Senhor. Manda fome e sede pela tua palavra. Manda desejo pela tua presença. Manda desejo de estar na tua casa, de estar te adorando, de estar lendo, de estar procurando os teus mistérios escondidos. Todavia, Filipenses 3:7, todavia, o que para mim era lucro, passei a considerar como prejuízo por causa de Cristo. Mais do que isso, compreendo que é uma completa perda, tudo comparado à superioridade do valor do conhecimento de Jesus, o meu Senhor, a quem decidi perder todos os valores, os quais considero como esterco, a fim de ganhar a Cristo. Precisamos conhecer Jesus. Precisamos comer do maná escondido. Precisamos. Jesus Cristo precisa ser uma obsessão. Precisa ser a razão de nossas vidas. Eu não sei como você entrou aqui, mas eu te convido a aceitar Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador nessa noite. Entrega a tua vida para o único que pode te guiar, te orientar, te proteger, para o único que pode te aconselhar, para o único que pode te alimentar. Aceita Jesus nessa noite. Não importa por onde você andou, nem o que você fez, o sangue dele é precioso o bastante para pagar por tudo. O que nós precisamos é de nos arrepender, de querer o Senhor. O que nós precisamos é de ter fome. O que nós precisamos é de buscá-lo. Busque a Ele nessa noite. Faz essa oração comigo, aí no seu lugar. Não é constrangimento para você, é entrega. Se entrega ao Senhor. Volta para Ele. Se você deseja, repete comigo. Senhor Jesus, Senhor Jesus, nessa noite, eu entendi. E eu desejo me alimentar do maná escondido. Eu desejo, Senhor. Eu desejo, Senhor, perdoa os meus pecados. Perdoa a multidão de pecados. Porque
Porque eu quero me achegar a Ti. 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 Eu rejeito todos os laços, todos os laços, todos os pactos, todos os pactos, todas as alianças que eu fiz com a minha mão ou com a minha boca. Eu rejeito. E eu te aceito como meu único Senhor e Salvador da minha vida. Escreve, Senhor, o meu nome no livro da vida. Aleluia. Pai, em nome do Senhor Jesus, como servo e sacerdote do Senhor, nessa noite eu recebo esses que se achegaram a Ti, tomando a autoridade pastoral da vida deles, desde que eles se submetam ao pastoreio, dando direções, Pai, aconselhando, para que eles possam ver a Tua glória, para que eles possam andar nos Teus caminhos, para que eles possam ver o Teu poder na vida deles, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Se você fez pela primeira vez ou refez essa oração nessa noite, deixa o seu nome e o seu telefone naquelas pranchetas que estão lá atrás, para que nós possamos te dar acompanhamento. Nós aqui temos estrutura e condições de te acompanhar. E mais do que isso, nós queremos ver o poder de Deus através da tua vida. Nós queremos ver o poder de Deus mudando a tua vida. Nós queremos ver os mistérios, a plenitude do conhecimento, dos tesouros, da sabedoria, mudando a tua vida. Nós vamos ceiar agora, rapidamente, porque já estamos passando do horário. Por isso, queremos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E a ceia do Senhor é isso, exatamente. Tem esse objetivo, de trazer a importância do acontecimento do sacrifício de Jesus. Primeira Coríntios capítulo 11, versículo 27. Portanto, todo aquele que comer e beber do cálice indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, bebe e come para a própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas, se nós examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Queridos, que todos possam ceiar agora. Se você andou errado, andou em pecado, não importa o que você fez, se acerta com o Senhor. Se arrependa, peça perdão ao Senhor e se assente na mesa com o Senhor. É a hora, enquanto os diáconos vão servir a ceia, vai ser tocado um louvor. Não é para você cantar junto, é para você orar, é para você se humilhar diante do Senhor, é para você se derramar aos pés da cruz, é para você confessar os seus pecados, é para você se arrepender, é para você pedir perdão ao Senhor, é para você desejar o maná escondido. Deseje o maná escondido. Se é necessário pedir perdão a alguém, peça. Em nome de Jesus, se assente à mesa com o Senhor nessa noite. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Onde guiar-me, meu Senhor, te seguirei por seu amor. É tua mão que me conduz por mim ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, e aos
meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, guia-me em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor, sentindo perto a sua mão. Posso cantar na escuridão, guia-me sempre, meu Senhor, guia os meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, guia-me em tudo, meu Jesus. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, guia-me em tudo, meu Jesus. Para o teu reino me conduz pelo jardim ou pela cruz. Lá ficou morto o velho eu, lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, guia-me em tudo, meu Jesus. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, guia-me em tudo, meu Jesus. Porque eu recebi do Senhor este ensinamento que passei para vocês.
Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão, deu graças a Deus, depois o partiu o pão e disse: isto é o meu corpo que é entregue em favor de vocês. Este é o meu corpo que é entregue em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Levante o teu pão. Pai, aqui estão esses pedaços de pães, simbolizando o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo, simbolizando a palavra, o maná escondido, o alimento que precisamos, que necessitamos, que desejamos. Consagramos a Ti, Pai, ao Senhor esses pedaços de pães. Em nome do Senhor Jesus, nós Te pedimos nessa noite: alimenta-nos, Senhor. Alimenta-nos, Senhor. Alimenta-nos, Senhor. Alimenta o nosso espírito, Pai. Alimenta o nosso espírito, Senhor. Alimenta o nosso espírito, Senhor. Em nome de Jesus, podem comer. Da mesma maneira que cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós consagramos esses cálices de suco de uva ao Senhor. Representa o Teu sangue derramado naquela cruz. Representa o Teu sangue, o Teu precioso sangue que nos comprou, que nos transportou do império das trevas para o Teu reino de amor. Representa o Teu sangue que pagou pelos nossos pecados. Alimenta-nos no Senhor. Alimenta cada um de nós, Senhor. Esse sangue que garante. Esse sangue que garante a aliança feita pelo Senhor com o Senhor a favor de nós. Oh, Senhor, quantos mistérios. O Senhor fazendo uma aliança com o Senhor mesmo, em favor de nós, Senhor. Nós estamos rendidos ao Teu poder e ao Teu amor. Consagramos a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, podem beber. Aleluia. 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 Isto é o sangue que garante a aliança feita por Deus com o seu povo. E eu afirmo a vocês que isso é verdade, que nunca mais beberei deste vinho até o dia em que beber com vocês um vinho novo no reino de Deus. O maná estava escondido, não está mais. O maná está disponível para mim e para você. Busquemos a Ele de todo o coração. Busque ao Senhor e se deleite na sua presença. Coma do Senhor, coma da palavra. Crie um hábito. Crie. Faça alguma coisa na sua vida, mude ela. E busque a presença do Senhor diariamente. Adore a Ele, adore, 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 adore. Guia-me sempre. Adore, igreja, adore, adore. Senhor, guia
guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre cruz, guia-me em tudo, meu Jesus. Guia-me sempre, meu Senhor. Guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, guia-me em tudo, meu Jesus. Aleluia. Levante as suas mãos aos céus. Oremos. Pai nosso que estás nos céus. Aplaude a Ele, aplaude a Ele. Só Ele é digno de toda honra, de todo louvor. Só Ele, o Senhor. Meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, guia-me em tudo, meu Jesus. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. As próximas quintas-feiras, nós vamos mergulhar no Espírito Santo. Nós vamos buscar os dons. Se prepara porque Deus vai fazer nesse lugar. Na sua vida. Através da sua vida. Quem buscar vai achar. Se entrega. Porque o Senhor vai te achar. Levanta tua mão direita. Que a graça e o amor de Deus Pai que está em Cristo Jesus, as consolações do Espírito Santo da promessa, esteja sobre a tua vida até o dia em que o Senhor volte. Como servo e sacerdote, eu te abençoo para que você todos os dias se alimente do maná. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Vai na paz. Abraça uns 4 aí do seu lado.